Graça e paz, meus irmãos, aqui é o pastor Fabiano Faia e hoje eu estou passando por aqui para gravar um vídeo. Quero falar um pouquinho da palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e acione o sininho para receber as notificações. Hoje eu quero falar sobre chamado e vocação no reino de Deus. Uma palavra que vai interessar muito a você aí que tem um ministério e quer servir a Deus na igreja e quer fazer a obra de Deus. Isso é muito confundido no nosso meio. Nós sabemos que a instituição religiosa hoje é uma coisa atualizada, cultural, mas a igreja bíblica ela foi fundamentada na comunhão, no partir do pão, na mesa, no relacionamento. Embora existiam templos na época, a igreja era constituída por pessoas que se reuniam, que se abraçavam, que se amavam e que cuidavam uma das necessidades da outra. Essa é a igreja original, a igreja fundamentada por Cristo e pelos apóstolos. Então, quando se fala de chamado hoje, muitas pessoas têm em mente cargos. Pensam, meu chamado é pastoral. Não, o meu chamado é cantar, é ser músico, é ser levita. O meu chamado é ser evangelista, pregador, itinerante ou coisa do tipo. E nós confundimos muito chamado com fazer coisas, com funções a serem exercidas. E exatamente por esse motivo nós valorizamos essas coisas e nos perdemos do propósito original do reino de Deus, que não tem a ver com fazer coisas. O fazer coisas tem que ser a extensão daquilo que você se tornou em Deus. O fazer coisas só encontra relevância quando nós estamos cumprindo o nosso chamado. A vocação está ligada ao chamado. E o que é chamado? Chamado tem a ver com pertencimento. O primeiro chamado foi um chamado à existência. Quando Deus criou o homem, Ele chamou o homem à existência. Todas as coisas que Deus criou, Ele chamou à existência. Então o primeiro chamado, o chamado original, é um chamado a existir. E quando o homem existia, antes da queda, qual era a sua vocação? Já que o primeiro chamado foi um chamado à existência. A vocação do homem era simplesmente cultivar o jardim que Deus deu para o homem. Essa era a tarefa. E a palavra cultivar vem da mesma palavra para culto. Isso significa que o homem cultuava a Deus no trabalho. O trabalho do homem encontrava significado na essência natural da adoração. Não significa fazer coisas para me tornar importante. Significa fazer aquilo que faço porque já me tornei o que preciso me tornar. Então não está ligado ao fazer para se tornar, mas faço porque sou. Faço porque já me tornei. E o homem era do Senhor. O homem pertencia a Deus. Ele era um com Deus. Existia um relacionamento com Deus profundo. E o homem entendia esse senso de pertencimento. Não existia desejo de ter, de ser e de saber. O homem não tentava provar nada. Ele simplesmente cultivava. Ele tinha um cultivo de uma relação com Deus. E tudo que ele fazia encontrava relevância naquilo que fazia. Quando o homem caiu, quando o homem se tornou separado de Deus, porque foi isso que o pecado fez, conforme diz lá em Isaías 59, que as vossas iniquidades fizeram separações entre vós e o vosso Deus, o homem se desligou do Criador. E aí ele passou a pensar por si só e pensar em si mesmo. Então nasce a concupiscência da carne, viver das vontades carnais, nasce a concupiscência dos olhos, desejos e ostentações de bens, e nasce a soberba da vida, o se autorrealizar com aquilo que faz, a busca pelo mérito próprio, pela recompensa, pela autovalorização. E isso rege o coração dos seres humanos hoje, que nós chamamos de sentimentos caídos, concupiscências, desejos.
esses sentimentos são corrompidos e estão em todos os seres humanos pelo desligamento de Deus. Porque quando o ser humano era e pertencia a Deus, ele não tinha necessidade de ter, de ser ou de saber. Ele não tinha necessidade de vanglória ou de satisfação carnal ou de ser elogiado, ser reconhecido, ser valorizado, porque já existia uma completude na relação com Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós precisamos nos tornar maduros e completos e sem falta de nada. E isso só acontece em uma restauração relacional com Deus, onde a sua vida relacional com Deus completa todas as suas necessidades e você volta a ser o que o homem original era para ser desde o início. Por isso que Jesus, quando ele vem, ele resume toda a lei. São 613 mandamentos resumidos em apenas 2 mandamentos. Ele diz assim: amarás a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e força e entendimento. E o segundo, semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cumprindo esses 2 mandamentos, ele disse que nós cumpriremos toda a lei. O apóstolo Paulo também vai dizer lá em Romanos capítulo 13, no versículo 8, ele diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o outro cumpre a lei. Com efeito, ele diz: não adulterarás, não matarás, não furtarás, enfim, todos os mandamentos ali embutidos. E ele diz: tudo isso se resume em apenas uma palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então entenda o seguinte: o chamado de Deus não está ligado à função. O chamado de Deus está ligado a um pertencimento relacional com o Criador. É você ter uma vida com Deus. Por isso que quando Maria sentou nos pés de Jesus e Marta estava fazendo coisas, disse ao seu Senhor: Senhor, tu não te importas que a minha irmã me deixe fazendo coisas sozinha? E Jesus diz o seguinte para ela: Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas Maria preferiu a melhor parte e dela não lhe será tirada. E uma única coisa é necessária. Então grave essas palavras de Jesus: Maria escolheu a melhor parte e uma única coisa necessária. A melhor parte é a relação. E a única coisa necessária dentro desse chamado de Deus na sua vida é a sua relação com Deus. Porque a sua relação com Deus vai testificar na vocação. O que você tem que cumprir, a obra que você tem que fazer, a responsabilidade que você terá com a vida tem que ser reflexo de quem você se tornou em Cristo. Isso vai ser muito natural, como respirar, porque estará dentro da sua consciência natural de alguém que está vivendo algo real. Não é cumprir meta, não é bater cartão, não é fazer o que tem que fazer porque eu tenho que fazer, mas é simplesmente viver algo que me transformou. E que através dessa transformação existe uma essência natural que flui da minha vida, porque eu me relaciono com Deus. E quando eu me relaciono com Deus, eu me relaciono com o outro, de forma que, amando a Deus, eu consigo também amar o meu próximo. Então o chamado está ligado a amar a Deus acima de todas as coisas, e vocação está ligado a amar o próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós estamos cumprindo a vocação no reino de Deus. A vocação não é anunciar uma pregação, a minha vocação não é gravar um vídeo para a internet, a minha vocação, sabe, não é falar bonito, não é cantar bonito, não é cumprir coisas ou fazer tarefas. Não, a minha vocação é amar o próximo. Se eu estou fazendo coisas amando o próximo, o que eu faço tem relevância. Se eu estou aqui, por exemplo, gravando esse vídeo simplesmente pelo sentimento de amor àqueles que me assistem, com a intenção e a motivação de tocar pessoas, de abençoar vidas, de alcançar pessoas com a palavra verdadeira do reino de Deus, então o que eu estou fazendo encontra relevância, encontra sentido e encontra propósito. Perceba que a motivação
é a coisa mais importante que existe na vida de um cristão. E nós não podemos definir as motivações das pessoas, porque as motivações são internas. Só no dia do juízo de Deus que as motivações serão reveladas, porque nós vamos prestar conta de tudo que fazemos. E o que fazemos não tem a ver simplesmente com o que fazemos, mas o que fazemos tem a ver com a motivação com o que fazemos. Por isso que naquele grande dia muitos dirão: Senhor, nós curamos, profetizamos, fizemos muitos sinais em seu nome, maravilhas e coisa e tal. E o Senhor vai dizer: eu não vos conheço, não tive uma relação com você, não houve relacionamento entre nós. Tudo que você fez não foi para revelar quem Deus é. Tudo que você fez foi para revelar-se a si mesmo. Existiu uma motivação pessoal independente. Então eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Pregava, profetizava, curava, fazia milagres, mas por causa da motivação foi chamado por Jesus de iniquidade. Como isso é muito sério. Se Ele nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho Jesus, nós precisamos de uma relação com Deus para nos tornar a imagem de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a pessoa que deu a vida dele pelo outro. Jesus é a representativa do amor ao próximo. Ele deu a sua vida pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz por mim e por você. E ele mesmo disse: não existe amor maior do que esse, o de dar a sua vida pelo seu irmão. Então Jesus representa o amor ao próximo. Toda a manifestação de Jesus está ligada ao amor ao próximo. Por isso que Jesus cumpriu a lei, porque ele deu a vida dele pelo outro. Ele resumiu os 613 mandamentos quando ele se entregou, quando ele se deu pelo outro. Quando a Bíblia diz que nós somos chamados para ser a imagem e a semelhança, porque ele nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, nós temos um desafio. Qual é o desafio? Amar ao próximo. Mas nós nunca vamos conseguir fazer isso se primeiro não estivermos reconciliados em Deus. Uma vida relacional, real, viva e verdadeira com o Criador. O que Cristo fez na cruz do Calvário abriu uma porta, um novo e vivo caminho foi aberto para mim e para você. Pelo sangue de Jesus, hoje nós temos acesso a uma relação com Deus. Por isso foi nos dado o Espírito Santo de Deus, que é o contato, e a Bíblia diz que por meio do Espírito Santo nós temos acesso às profundezas de Deus. Está falando de relacionamento com Deus. Nós podemos viver esse relacionamento com Deus porque Jesus abriu um caminho para que isso aconteça. Então a vida cristã se resume em duas coisas: na sua relação com Deus a partir da comunhão, da oração, da devoção da palavra, o seu devocional, a sua busca, os seus interesses por Jesus, por Deus e pela sua palavra. Automaticamente essa relação com Deus tem que provocar em você um outro sentido vocacional: o amar ao próximo. Se eu estou reconciliado com o Criador, eu tenho uma incumbência, um chamado. O meu chamado é a reconciliação. Por isso o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram, todas as coisas se fez nova, e isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através do seu Filho Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Ele deu para mim e para você um único ministério, o da reconciliação. Não é de pregar, não é de evangelizar, não é de profetizar, não é de cantar, não é de fazer coisas. Mas é um chamado a uma intimidade, a uma relação, a uma vida com Deus, ao ponto de você se tornar um com Deus e você ter acesso às profundezas de Deus, ter acesso aos sentimentos do Pai, para que isso possa se tornar em vocação. E qual é a vocação? O amor ao próximo. Quando o que eu me torno através da relação com Deus se torna em vocação, eu cumpro a lei.
Se eu me relaciono com Deus, conheço as profundezas de Deus, sei o que Deus sente, o que Deus pensa, qual é a vontade dele para mim. E a vontade dele para mim está ligado ao próximo, ao amar o próximo. Então tudo que eu faço encontra relevância, porque eu não faço mais para mim, eu faço pelo próximo. Por que tem tanta gente aí em depressão porque não consegue suportar a empresa, suportar o trabalho? Porque não encontrou sentido no trabalho. Qual que é o sentido do trabalho, pastor? É o amor ao próximo. Por isso que o maior sinal da segunda vinda de Jesus está descrito na parábola dos bodes e das ovelhas. E ele diz assim: quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu estava nu, me vestiu. Quando eu estava preso ou enfermo, foste me visitar. Então eles dirão assim: mas Senhor, quando te vimos com fome, com sede, com frio? Quando te vimos nu e te vestimos? E Jesus vai dizer o seguinte: quando você fez isso a um dos meus pequeninos, a mim você o fizeste. Então ele vai dizer o seguinte: eu já vim. E você me serviu através do outro, porque em verdade muitos de nós recebemos anjos e não sabemos que estamos recebendo anjos, porque Jesus está na nossa relação com o outro. Quem se relaciona com Deus entende que Jesus está no outro, porque ele morreu na cruz, foi por todos. Ele morreu na cruz por todos os homens, os maus e os bons. E quando nós fazemos o bem sem olhar a quem, com esse sentimento, entendendo que Jesus está no próximo, nós cumprimos a lei. Mas você só entende isso através de uma relação com Jesus, através de uma vida relacional, real, viva e verdadeira com Deus. Não é a religião, não é a denominação, você não tem que bater cartão na igreja, você não tem que fazer as coisas que muitos homens mandam você fazer. Cara, a igreja, ela é simples. Paulo disse: temo que vocês se percam da simplicidade do Evangelho. O Evangelho está ligado a uma mesa, a um banquete, a uma festa de comunhão, onde nós valorizamos uns aos outros, onde há um sentimento de fraternidade e amor um pelo outro. É isso que faz você cumprir a lei e viver o seu propósito existencial. Chamado: amar a Deus acima de todas as coisas. Vocação: amar o próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, você está aprovado no reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha recebido essa palavra no seu coração. Espero que você tenha entendido o que eu quis transmitir para você nesse dia. Espero poder gravar outros vídeos. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Beijo no coração. Deus abençoe.